Olá, eu sou Carla Novello, eu sou psicóloga e vim conversar com vocês sobre a saúde mental do idoso. A saúde mental do idoso se divide em dois perfis, senilidade e senescência. Na senescência, o envelhecimento ocorre de forma natural, normal, ativa. Não há nenhum tipo de prejuízo que comprometa o funcionamento, a independência e a autonomia desse idoso. Esse idoso é capaz de gerir a sua própria vida. Na senescência aparecem os cabelos brancos, a perda de cabelo, a redução de estatura, o envelhecimento da pele, as rugas, mas nada disso provoca o encurtamento da vida. A morte, ela vem como um desfecho natural. O nosso corpo envelhece e o nosso cérebro também envelhece. Na senescência é comum a perda de memória, o lapso de memória. Mas essa perda de memória, ela não compromete a autonomia desse idoso, diferente da senilidade, que aparecem os comprometimentos cognitivos, as doenças degenerativas e crônicas. Vamos abordar agora o perfil senil, a senilidade. A senilidade diz respeito ao comprometimento físico, mental e cognitivo na vida desse idoso. E as alterações são decorrentes de doenças crônicas e degenerativas. São as doenças crônicas: hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar. E as degenerativas são Parkinson, esclerose múltipla, doença de ELA, distrofia muscular e as demências. Quando falamos em demência, falamos numa preocupação do envelhecimento. E quais são as demências? Demência vascular, demência mista, demência frontotemporal, demência de Corpus-Levy e o Alzheimer, a doença de Alzheimer. Como que a gente consegue identificar sinais de demência? A primeira função afetada é a memória recente. Ele não consegue evocar coisas que ele estava fazendo há poucos minutos atrás, coisas que ele estava falando, coisas que ele acabou de vivenciar e até mesmo acabou de comer. Ele não se lembra mais. A outra função afetada é a linguagem. Há uma dificuldade em evocar as palavras para que ele possa se comunicar de maneira funcional. A comunicação também é abalada. Há uma desorientação espacial e temporal. Ele não consegue se lembrar aonde ele está, que ano que é, que dia que é, que mês que é e que horas são. Há uma desorientação espacial e temporal. Há uma alteração no comportamento e no humor. Há uma apatia, um olhar vazio, que nós que não temos nenhum tipo de comprometimento cognitivo, conseguimos identificar esse olhar vasto, vazio. Quando a gente fala em demência, nós estamos falando em degeneração e progressão. Demências são doenças degenerativas e progressivas, que fazem com que nós tenhamos perdas cognitivas. E quais são essas perdas e quais são as funções? Bom, as funções cognitivas são elas: memória, atenção, linguagem, orientação temporal, orientação espacial, percepção. E o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida desse idoso demenciado? Estimulação cognitiva. Estimulação porque nós vamos estimular as funções cognitivas através de exercícios que trabalham estas funções. Exercícios de linguagem, exercícios de memória, exercícios de atenção. Quando a gente fala em estimulação, nós estamos falando de demência. Quando a gente fala em reabilitação, nós estamos falando de depressão. O idoso, quando entra em depressão, um dos fatores que leva ele à depressão são as perdas cognitivas, as perdas motoras, as perdas visuais e as perdas de pessoas. Quantas pessoas o idoso já não perdeu? Perdeu amigos, perdeu familiares, perdeu os pais, os avós e por muitas vezes perdeu até os filhos. E por isso ele pode abrir um quadro de depressão.
Só que quando a gente fala em depressão, a gente fala em rebaixamento da atenção. E se a nossa atenção está rebaixada, a nossa memória também está rebaixada. Porque a atenção está intrinsecamente ligada à memória. Se eu não tenho atenção, eu não consigo memorizar as coisas. E se eu não consigo memorizar as coisas, quando estamos falando em envelhecimento, o que logo pensamos? Um quadro demencial. E por muitas vezes esse idoso ele está deprimido, ele não tem quadros de demência. Por isso é um diagnóstico muito difícil de se fazer, porque estamos falando de envelhecimento. Para fazermos um diagnóstico diferencial, precisamos de um bom olhar médico, um bom terapeuta e uma medicação muito bem ajustada. Um idoso deprimido, ele apresenta falta de autocuidado, falta de higiene, isolamento social, falta de habilidades. Ele tem uma dificuldade na aprendizagem e na comunicação e na concentração. Esse idoso, ele também apresenta fatores e problemas psicológicos, pensamentos negativos, choro frágil, vontade de não partilhar das suas emoções e do mundo, um isolamento próprio da depressão. Por isso que é importante a gente ter um olhar bem diferenciado para a depressão e para a demência. Aproveitando esse gancho, eu queria destacar a diferença do olhar do terapeuta e do olhar da família, o olhar do cuidador. Durante esses mais de 10 anos de atendimento ao idoso de forma domiciliar, eu encontrei diversas famílias que acreditavam que o idoso estava completamente, neurologicamente comprometido e que nada mais adiantaria, que nenhum tipo de intervenção poderia ser feita. Afinal, a psicologia trabalha com a fala, e se meu pai quase não fala, que tipo de recurso você vai poder usar? No primeiro encontro, nós fazemos uma anamnese, um rastreio cognitivo, para que a gente possa identificar o que ainda há de preservado nesse idoso e o que ainda pode ser feito como intervenção. A gente verifica como está a memória, a atenção, a linguagem, a comunicação, a capacidade de abstração desse idoso. E através dessa testagem, a gente começa a traçar o plano terapêutico desse idoso. E por muitas vezes, eu fui surpreendida e a família também. Nossa, mas papai era tão apático, papai não falava quase nada, papai não entendia, não interagia. E eu estou vendo uma melhora, porque ele recebeu os estímulos certos através da estimulação cognitiva. A gente tem várias ferramentas para trabalhar a senilidade desse idoso, através de placas de comunicação, texturas, sons, música, dança. São várias ferramentas que o terapeuta tem que a família desconhece. E por muitas vezes a gente vê uma melhoria porque ainda há conteúdo preservado nesse idoso. O luto na terceira idade. Cronologicamente falando, o idoso ele está mais próximo da morte e a velhice traz consigo um fantasma da morte. Quando esse idoso passa pelo luto, é um processo trabalhoso, penoso, doloroso. Há uma ruptura da vida, uma ruptura de histórias, de compartilhamento, de rotina. Esse idoso já perdeu muitas coisas durante a vida. Não só família, não só perdas motoras, perda de amigos, perdas de função. Ele trabalhava, ele tinha uma rotina, ele tinha relações dentro do trabalho dele, que pelo próprio curso da vida foram interrompidas. Cada um foi para um lado depois que se aposentou. Muitas vezes ele perde muita coisa ao mesmo tempo. E como que você vai ajudar essa pessoa que tanto perdeu ressignificar mais uma vez uma outra perda? O luto, ele passa por 4 fases: negação, raiva, depressão e aceitação. Há momentos que esse idoso
aparenta estar melhor. Só que de repente ele é golpeado por uma tristeza profunda, uma agonia, uma melancolia. E não adianta você virar para ele e falar: vamos lá, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Não é isso que ele precisa. Ele precisa de olhar, ele precisa de escuta, ele precisa de acolhimento. Ele precisa de cuidado. E não de palavras que, por muitas vezes, as pessoas fazem achando que estão motivando ele. Não estão. O que ele precisa nesse momento é de acolhimento. São pessoas que vão estar ao seu redor para acolher, para ajudá-lo a ressignificar essa ausência tão difícil que o luto traz. Estamos no Setembro Amarelo e precisamos conversar sobre o suicídio do idoso. Existe uma ideia errada de que o idoso não se suicida. Por que esse idoso vai se suicidar se ele já viveu tantas coisas na vida, se ele já superou tantas coisas e agora que a morte está mais próxima na escala da vida, ele vai antecipar essa morte? A população idosa é uma população mais vulnerável por depressão, alcoolismo, isolamento social, dores crônicas, demência, incapacidade de lidar com as adversidades da vida. Um dado levantado pela OMS diz que idosos com mais de 70 anos cometem suicídio através do enforcamento. No Brasil, mais de 1.200 idosos com 60 anos ou mais cometem o suicídio. O idoso, ele não se suicida porque ele quer antecipar a sua morte. Ele se suicida porque ele não consegue lidar com as dores, com as perdas, com as dificuldades que a velhice traz. Esse idoso, ele precisa de acolhimento, ele precisa de incentivo à interação social, ao lazer, proporcionar a ele outros tipos de divertimento, mostrar para esse idoso que ainda há coisas a ser feitas. O idoso, ele não quer antecipar a sua morte, ele só não sabe mais como lidar com a sua própria vida. Nunca menospreze pessoas com depressão. A depressão é o último estágio da dor humana. Augusto Cury. Demência ou sentença. Por muitas vezes, o próprio familiar, o próprio cuidador, por desconhecer as possibilidades de intervenção, ele sentencia esse idoso. Ele acredita que não há mais nada a ser feito porque o pai, a mãe, o tio está demenciado. Quando a gente encontra um idoso com demência e o processo dele está no início, há muita coisa a ser feito, porque ainda há muito conteúdo preservado. E com a estimulação cognitiva, nós conseguimos retardar o avanço dessa doença. Ela é progressiva, ela é degenerativa, mas a perda dela pode ser mais lenta. E muitas vezes o familiar acha que não, que já acabou, que não tem mais jeito, que não há mais o que ser feito. Quando a gente encontra um idoso com demência precoce, essa estimulação ela precisa acontecer mais rápido possível. Porque quando a gente fala em demência precoce, a gente fala numa aceleração muito maior dessa demência. E mesmo quando a pessoa tem um comprometimento grave, severo, ainda há o que ser feito. Porque nós, através da estimulação cognitiva, conseguimos gerar para esse idoso uma qualidade de vida melhor. Em determinado tempo do atendimento, o objetivo do terapeuta é apenas autorregular aquele idoso. É apenas gerar para ele uma satisfação, uma alegria. Mesmo que essa alegria e essa felicidade seja momentânea. Mas a nossa intenção é ver essa pessoa feliz, é ver essa pessoa bem. E ainda, quando ainda há conteúdos preservados, o nosso objetivo é manter
o que ainda se tem, mesmo sabendo que vai haver essa perda inevitável. Quando nós falamos em saúde mental do idoso, precisamos entender que esse idoso precisa ser visto de maneira multidisciplinar e interdisciplinar. Ele precisa ser acompanhado por um geriatra. Geriatra é um médico especializado em cuidado com os idosos. Um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um musicoterapeuta, um nutricionista. Todas essas terapias, elas serão necessárias dependendo da demanda do idoso. E essas terapias precisam estar alinhadas com os médicos que acompanham esse idoso. Precisamos conversar sobre esse paciente. Precisamos entender o quadro clínico dele e o que é possível ser feito. Assim, também com a família. A família precisa ter feedback, retorno do que está sendo feito, do que estamos observando, quais são as possibilidades, quais são os investimentos que ainda é possível ser feito com esse idoso. E também precisamos ouvir dessa família o que eles estão observando, quais são as mudanças de comportamento. Tudo isso para que nós, em conjunto, família, médico, terapia, possamos gerar dignidade e qualidade de vida a essa pessoa que tanto precisa. Já que estamos falando em cuidado, outro ponto que precisamos destacar aqui é o cuidado com o cuidador. O cuidador, ele é muito demandado. Lidar com pacientes com doenças crônicas, degenerativas, progressivas, com comprometimento cognitivo, exige muito da pessoa que também acompanha ele domiciliarmente. Essa pessoa que convive com esse idoso. Essa pessoa precisa ser assistida, precisa ser ajudada para lidar com as frustrações do dia a dia, com as decepções, com os momentos de angústia, momentos de raiva. Essa pessoa está cansada. Estar com o idoso comprometido não é uma tarefa fácil. Por isso precisamos também olhar para essas pessoas que estão na lida no dia a dia. Elas também precisam ser vistas, elas também precisam de ajuda. E por falar em ser visto, eu queria levantar aqui uma outra questão. Esse idoso que não é visto na sociedade. Essa sociedade que demanda muito, que é tudo muito rápido, é tudo muito tecnológico. Esse idoso é invisível dentro dessa sociedade que tanto cobra. E por muitas vezes ele precisa fazer um esforço sobrenatural para ser notado, para dizer que ainda há possibilidades, para dizer que ele ainda está vivo. E eu queria entender por que quando uma criança nasce, é tudo oferecido a ela. Lazer, escola, esporte, terapias. E por que quando o idoso chega no último ciclo da vida, nada disso é pensado para ele? Ele é simplesmente invisível. Não é feito o mesmo investimento que é feito com uma criança. E eu não consigo entender porque é mais um ciclo da vida. Porque esse idoso, ele também precisa de lazer, ele também precisa de esporte, ele também precisa de terapia, ele também precisa ser visto. Ele precisa de investimento, ele precisa também de cuidados. E as crianças e os idosos apenas estão separados por ciclos da vida. E esse idoso, ele tem que fazer um esforço para que as pessoas entendam que ele também faz parte de uma sociedade. A infantilização do idoso. Muitas vezes a família, por desconhecimento ou superproteção, acaba por infantilizar o idoso. Só que esse comportamento de infantilização gera no idoso um estado de melancolia, uma tristeza profunda, e pode até levá-lo a uma depressão.
porque o idoso, dentro das suas possibilidades, percebe que está sendo limitado de fazer determinadas ações que ele ainda tem condições de fazer. Lógico, quando a gente percebe que essa perda de memória recente é uma perda importante, e aí começa essa infantilização, porque a família começa a se questionar, né? Para onde vai essa perda? É a chegada de um quadro demencial? E ali as coisas começam a ficar desorganizadas. É importante lembrar que a perda de memória recente pode estar associada a diversas patologias, a diversos sintomas diferentes. A pessoa pode ter perda de memória recente por depressão, por falta de atenção, por agitação, por um sono mal dormido, uma noite ruim. Tudo isso pode gerar perda de memória recente, carência de determinadas substâncias e vitaminas. Mas nada disso impede que esse idoso ainda faça determinadas atividades. Ele pode botar uma roupa para lavar, ele pode fazer o seu próprio prato, e é muito importante que ele faça, para que ele tenha noção de quantidade, de escolha, de organização daquela comida no prato. E muitas vezes a família acaba por fazer o prato desse idoso, impedindo que ele continue se estimulando e se desenvolvendo funcionalmente. É importante a gente lembrar que o idoso, ele não é um bebê, né? O idoso, ele é uma pessoa que está envelhecendo, mas ele não é um bebê. A gente não deve falar com ele como se estivesse falando com um bebezinho. Ele também sente, e ele se sente incapaz a partir do momento que ele percebe que o outro o percebe como bebê. E eu não estou dizendo que nós não vamos dar carinho a essa pessoa, que nós não vamos acolher essa pessoa. Nós vamos tratar o idoso com respeito e dignidade, sim. Ele merece, ele precisa desse apoio, mas ele não precisa ser tratado como uma criancinha pequena. Ele é uma pessoa que envelheceu e precisa ser visto como uma pessoa que envelheceu. E quando eu falo em estimulação cognitiva, em estimular esse idoso, a família, por desconhecimento, por negação, por não aceitar a degeneração desse idoso, porque é uma pessoa que você amou muito na vida, que te construiu, que te fez ser quem você é. Olhar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, a sua madrinha degenerar em vida é muito doloroso. E às vezes esse idoso, ele tem um quadro clínico bom, uma saúde clínica boa, mas a saúde cognitiva dela está degenerando, está comprometida. E a família investe emocionalmente além do que a estimulação cognitiva consegue trazer. Tudo que foi perdido, foi perdido. A estimulação, ela vem para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse idoso, melhorar a integração desse idoso socialmente, para que essa família possa se aproximar, por não saber, às vezes, como se aproximar do pai que está degenerando. Tem recursos, tem exercícios de casa que esse familiar pode, junto ao idoso, sendo instruído pelo terapeuta, fazer com esse idoso, ter contato com esse idoso. Só que o que a gente perdeu, a gente não recupera mais. Isso não é uma mágica. Isso é um processo que vai ajudar a família e ao idoso. O que a gente pode fazer quando o idoso recebe um diagnóstico de demência? Para o idoso que ainda tem muitas coisas preservadas, a memória ainda está preservada, a orientação está preservada, há uma certa falha, um declínio nas funções cognitivas, mas ele ainda se percebe muito preservado. E o idoso tem uma crença, a maioria deles, sobre a psicologia, sobre o tratamento psicológico, que seria um tratamento para pessoas malucas, para pessoas que têm problemas gravíssimos mentais. Eu não preciso de tratamento mental, eu não sou doido. Por que agora querem que eu faça um psicólogo? É importante a família ter cuidado no momento que ela vai introduzir o assunto,
porque esse idoso precisa de um acompanhamento, para que a gente possa estimular esse idoso e retardar a evolução dessa doença. Por muitas vezes eu falo com a família para ter cuidado na hora de falar sobre a minha chegada, né? Se o idoso tem um certo pré-conceito sobre o psicólogo, diz que vai uma amiga visitar ele, com uma amiga da família, uma pessoa que trabalha com memória. Poxa, pai, você não tá ficando com um probleminha de memória? Às vezes você se percebe mais esquecido. Então, ela vem aqui para te ajudar, para te acompanhar, para fazer com que a sua memória melhore. É dessa forma que a gente consegue acessar o idoso. É dessa forma que a gente consegue desconstruir essas crenças tão enraizadas. E é preciso que essa estimulação ela venha de imediato. Porque quanto mais rápido a gente inicia esse trabalho de estimulação cognitiva, maior vai ser a qualidade de vida para essa pessoa que está precisando e que irá precisar de muito estímulo. O impacto da pandemia no idoso. Nós não poderíamos encerrar sem falar aqui sobre o impacto que o idoso viveu e vive por causa da pandemia. A pandemia chegou de uma forma que nos atravessou com várias notícias diárias sobre morte. Nos trouxe medo, nos trouxe solidão. E o idoso, ele é inevitavelmente mais atingido. Quando a pandemia começou, o público-alvo do vírus era o idoso. O idoso traz consigo uma saúde mais frágil, porque o nosso organismo vai envelhecendo ao longo da vida, e traz também comorbidades. Então ele vira o alvo da pandemia. Só que a gente sabe que o vírus ele não escolhe idade, mas ele escolhe o idoso no sentido de que ele ficou impossibilitado de viver suas rotinas, de estar com seus amigos, de usufruir a última fase da vida. Quantos idosos tiveram que ficar confinados, isolados de seus netos, de seus filhos, dos seus amigos, das suas rotinas? Quantos faziam atividades, hidroginástica, musculação, caminhavam na praia, tinham a rotina de ir no self-service almoçar? Quantos idosos a gente vê na rua almoçando sozinhos no self-service? E isso tudo foi impedido. Quantos não tinham ninguém para ir na farmácia por eles? E eles sempre foram. Eles sempre fizeram as suas compras. E, de repente, eles foram proibidos de continuar fazendo o que eles já tinham reaprendido a fazer. Dar conta da sua rotina. E quantos idosos hoje são atravessados por essas notícias de pessoas morrendo? Quanto medo isso deve trazer? Quanta solidão isso deve trazer? Quantos prejuízos cognitivos isso trouxe? O que a gente sabe é que idosos com comprometimento cognitivo neurologicamente pioraram por conta da pandemia. E nós sabemos que muitos idosos abriram quadro de depressão, ou porque perderam alguém durante a pandemia, ou porque se viram numa situação de fragilidade e de medo. Então, eu queria dizer que nós precisamos acolher essas pessoas e não julgá-las. Hoje, quando a gente vê algum idoso na rua, a gente deve entender que existe uma necessidade social. E a gente deve acolher essa pessoa, estar junto dessa pessoa de alguma maneira. Que seja por mensagem, que seja por ligação, mas que nós estamos ali juntos e que juntos somos mais fortes e vamos vencer esse momento. Dê atenção ao idoso, dê carinho ao idoso, esteja com ele, entenda que isso tudo é um processo da vida e que todos nós um dia chegaremos nessa fase também. Agora que a gente conversou um pouquinho sobre o envelhecimento, sobre a saúde mental do idoso, eu queria propor a vocês uma reflexão sobre como é difícil envelhecer. Quantas perdas o envelhecimento traz, quanta solidão, perda de habilidade, perda de papel social, perda de amigo,
perda de vida. E que nós possamos sempre acolher essas pessoas, estar presente na vida do idoso, trazer esse idoso para perto de nós, mostrar para ele que existe muita vida ainda, que a vida só termina quando a gente morre. Enquanto a gente está vivo, há o que viver, há o que proporcionar. E aproveitar também, deixar um pedacinho do filme Meu Pai, um filme que retrata um idoso com demência, e ali mostra como ele se percebe, como ele percebe o mundo, como ele percebe o outro. A dificuldade que a demência traz, a desorganização mental, social, a desorientação, a falta da memória e a falta da linguagem. E as confusões que existem dentro das casas quando se tem um idoso com demência. Todos os problemas que são abarcados por conta da demência. Eu também queria agradecer a oportunidade e a possibilidade de falar sobre o envelhecimento e dizer que nós estamos em função da pessoa idosa. E mostrar um pouquinho também do que eu faço, do meu trabalho, que eu faço com tanto amor e tanto carinho há tantos anos. Fica aqui o meu muito obrigada. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment, is that right? Yes, in my flat. You see, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now. It's me. And my daughter is very interested in it. No, Dad, what are you talking about? So she's moved in with this man she met. I'm here to help you. Tell me, do what? Everything is fine, Anne. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up, that I do know. There's something funny going on. Where's the painting? What painting? Believe me, there's something funny going on. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? You know, it's been going on for some time. It's me. Anne! Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. I don't need any help. We have to come up with a different arrangement. Stop talking like that. And I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! Dad? Have you had your pills? Can I ask you a question? How much longer do you intend to hang around here, ruining your daughter's life? Who are you, exactly? What about me? Dad. Who exactly am I? O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.